E se eu te dissesse que você não precisa de motivação externa, nem de promessas vazias, nem de discursos exagerados para ter um dia poderoso? Você só precisa de direção mental, clareza interior e uma prática diária que te lembre quem você é e o que pode suportar. Isto não é uma meditação para que tudo saia perfeito. É um guia estoico para que aconteça o que acontecer, você continue de pé. Porque a verdadeira força não está em evitar o caos, mas em dominar sua mente no meio dele. Então, se você quer resiliência, se você quer sabedoria prática, ouça isso todas as manhãs e comece o seu dia com poder. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com convicção esta frase: hoje escolho ser dono dos meus dias. Eu sou estoico. Escreva isso não apenas como um comentário, mas como uma declaração, porque ao fazê-lo você está enviando uma ordem direta para a sua mente. Está reprogramando o seu subconsciente para agir com clareza, com força e com propósito. Que essa frase seja a sua âncora a cada manhã. Escreva e sinta. Número 1. A vida não gira em torno de entender quem você é, mas de decidir em quem você vai se tornar. A maioria das pessoas vive esperando um momento mágico, aquele instante revelador em que, de repente, encontram a si mesmas. Mas a verdade é outra. Você não está aqui para se encontrar. Você está aqui para se criar. Você não é uma estátua escondida esperando ser descoberta sob camadas de mármore. Você é o escultor, o cinzel e o próprio mármore ao mesmo tempo. Cada decisão que toma, cada hábito que repete, cada crença que escolhe reforçar está moldando o que você é e o que vai ser. É confortável pensar que existe uma versão autêntica de você esperando para ser desenterrada, mas essa ideia paralisa, faz você esperar, duvidar, adiar. Em vez disso, quando entende que você é o autor da sua identidade, seu poder pessoal se ativa. Não precisa buscar seu propósito nos cantos do mundo, mas sim desenhá-lo a partir da intenção mais profunda. Quer ser disciplinado? Haja com disciplina. Quer ser corajoso? Enfrente o que teme. Quer ser sábio? Aprenda com cada erro. Assim funciona a autocriação. Não acontece com pensamentos bonitos, mas com ações consistentes. Muitos esperam ter motivação, inspiração ou clareza, mas o caminho não começa aí. O caminho começa com uma pergunta simples: que versão de mim eu decido construir hoje? Essa pergunta, se você se fizer todas as manhãs, tem o poder de transformar sua vida. Não importa seu passado, seus fracassos ou suas circunstâncias. Você é livre para se reinventar todos os dias. Essa é sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, seu maior privilégio. Criar sua vida exige coragem porque implica renunciar ao papel de vítima, deixar de culpar o mundo, a família, a sorte, a infância, o governo. Não há criação sem responsabilidade e não há transformação sem desconforto. Cada vez que faz algo difícil, cada vez que escolhe o certo em vez do fácil, está esculpindo uma versão mais sólida de si mesmo. Cada vez que diz não ao que enfraquece seu caráter, e sim ao que fortalece sua visão, você mostra que está no comando. Quer mudar sua vida? Não vai conseguir mudando o mundo, mas mudando a si mesmo. Mude seu diálogo interno, mude seus hábitos, mude seus padrões. Não se trata de esperar pelo dia perfeito, nem de ter todas as respostas. Trata-se de agir mesmo com dúvidas, mesmo com medo. A identidade não se descobre, se cultiva. Você é o que repete, é o que faz quando ninguém está olhando. Você é o resultado das decisões que toma todos os dias. E sim, às vezes vai falhar, mas isso não o impede de continuar. Muito pelo contrário. Cada queda é uma oportunidade de reafirmar quem você está escolhendo ser.
O fracasso não define seu valor, mas pode fortalecer seu caráter se decidir se levantar. Cada vez que escolhe seguir construindo, mesmo quando é difícil, está exercitando seu poder de autocriação, e isso é mais poderoso que qualquer dom natural ou talento. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que nos acontece, mas controlamos como respondemos. E essa resposta constante, firme, orientada pelos nossos valores, é a verdadeira expressão da liberdade. Não espere se sentir inspirado. Não espere que o ambiente seja perfeito. A virtude se forja no presente, com o que você tem, onde você está. Isso é o que faz um estoico. Age de acordo com o que deve ser feito, não de acordo com o que tem vontade. A autocriação exige clareza. Pergunte-se que valores quero viver, que qualidades admiro nos outros e que ainda não cultivo em mim. Essas respostas são os seus planos, não para construir uma máscara, mas para manifestar sua melhor versão, aquela que você já intui, mas que ainda não revelou por completo. Todo grande feito começa no invisível, começa em uma decisão silenciosa, em um momento no qual você diz basta, hoje começo a fazer as coisas de forma diferente. E quando repete essa decisão, dia após dia, a verdadeira magia começa a acontecer. Você já não precisa de motivação externa porque sua vida se alinha à sua visão. Você já não duvida de quem é, porque cada ato o lembra disso. E já não se compara aos outros, porque está ocupado demais criando seu próprio caminho. Você não está destinado a ser alguém, você está chamado a se construir. E enquanto outros esperam se encontrar, você pode começar hoje a esculpir seu caráter, sua visão e seu destino. Porque a vida não se trata de se descobrir, mas de decidir quem ser e ter a coragem de agir como essa pessoa todos os dias. Número 2. 10% é o que acontece. 90% é a maneira como você enfrenta. O que acontece na sua vida pesa muito menos do que você imagina. Você pode passar pela mesma situação que outra pessoa e ainda assim viver uma experiência completamente diferente. Porque não é o que acontece, é como você reage. Essa é a verdadeira diferença entre quem se fortalece com a adversidade e quem se quebra diante dela. O evento é o mesmo, a interpretação e a resposta não. E é aí que começa o seu verdadeiro poder. Já ouviu esta frase antes? A vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a isso. Mas uma coisa é entendê-la intelectualmente, outra é vivê-la. Só aplicar essa verdade transforma tudo. Você pode perder o emprego, receber uma crítica, experimentar uma traição ou enfrentar um obstáculo inesperado. Mas se reage a partir do controle interno, com calma, inteligência e clareza, esse evento se torna uma oportunidade. Pelo contrário, se reage com impulso, raiva ou desespero, apenas amplifica o dano. As pessoas emocionalmente fortes não são as que não sentem, mas as que sabem escolher sua resposta. Elas fazem uma pausa, observam a situação, respiram e só então agem a partir de um lugar de poder, não de fraqueza. É isso que quero transmitir hoje. Você pode treinar-se para que as coisas não o controlem, mas para ser você quem decide o significado de cada experiência. Quando entende isso, o caos deixa de assustar e os problemas deixam de ser inimigos. Você não pode controlar se chove hoje. Não pode impedir que alguém fale algo negativo sobre você. Não pode evitar que dificuldades surjam. Mas pode escolher se vai se amargar, se vai reagir com raiva, se vai parar ou se vai usar tudo isso como combustível para crescer. E acredite, essa é uma habilidade que se treina. No começo é difícil, mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. Até que um dia, algo que antes o destruía agora o fortalece. A maioria vive escrava do externo. Se as coisas vão bem, sentem-se bem.
Se algo dá errado, afundam. Sua paz depende do que acontece fora. Mas isso não é paz, é dependência. A verdadeira paz é saber que, aconteça o que acontecer, você tem o controle sobre como isso o afeta, e isso o torna livre. Porque quando domina suas reações, ninguém pode roubar sua estabilidade. O estoicismo nos ensina que não controlamos os eventos, apenas nossas opiniões sobre eles. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: "Se te dói é porque decidiste que te doa." Essa não é uma frase fria ou insensível. É um convite para assumir responsabilidade pela sua reação, para não entregar seu poder ao que está fora de você. Pense nisso, da próxima vez que alguém o criticar, que a vida fechar uma porta ou que um plano desmoronar, você pode reagir com autocompaixão, com raiva, com derrota. Ou pode se perguntar: o que posso aprender com isso? O que essa situação está me ensinando sobre mim? Como posso responder como a melhor versão de mim mesmo? É aí que acontece a verdadeira mudança. É aí que você deixa de ser vítima da vida e se torna seu arquiteto. E o mais bonito de tudo é que esse poder está disponível para você a qualquer momento. Você não precisa de uma nova vida, nem esperar que as coisas mudem. Tudo o que precisa é mudar a forma como as enfrenta, porque a verdadeira transformação acontece dentro, não fora. Então, da próxima vez que enfrentar um dia ruim, uma pessoa difícil ou uma situação injusta, lembre-se disso, sua resposta é tudo. Você pode reagir com drama ou com dignidade, com ansiedade ou com aceitação, com raiva ou com equilíbrio. E essa escolha é sua, só sua. Essa é a parte dos 90% que define sua vida. Decida hoje que não será mais controlado pelo externo. Decida que sua paz, seu foco, sua energia não estão nas mãos de ninguém além de você. Escolha como viver cada momento, porque aí está a chave para uma vida mais plena, mais equilibrada e, sobretudo, mais livre. Número 3. A dor mostra que você foi ferido, mas também que continua vivo. A dor não é sua inimiga, é um sinal. Ela diz que algo aconteceu, que algo se quebrou, que algo precisa da sua atenção, mas também revela algo muito mais poderoso, que você ainda está aqui, que mesmo machucado, não está acabado. A dor não é o fim da sua história, é o início da sua transformação. E somente aqueles que aprendem a escutar o que a dor tenta ensinar podem realmente crescer. Quando o corpo dói, você sabe que há algo a ser cuidado. Quando a alma dói, também. Mas muitos escolhem fugir. Fogem da dor, se distraem, se anestesiam, enterram tudo sob 1000 desculpas. E isso não funciona, porque a dor ignorada não desaparece, ela se transforma em sofrimento prolongado. Pelo contrário, quando você a enfrenta com coragem, quando a atravessa em vez de evitá-la, descobre que a dor pode se tornar sua melhor mestra. Ninguém que cresceu de verdade o fez sem passar pela dor, porque é ela que quebra suas zonas de conforto, suas ilusões, suas falsas seguranças. E mesmo doendo, essa ruptura é necessária. É o que o obriga a se olhar de frente, a despertar, a deixar de viver adormecido. Sim, a dor sacode, mas também revela, mostra quem você é quando tudo desmorona. Confronta você com o que precisa ser curado e, se tiver coragem de ouvi-la, fortalece. Há quem caia no papel de vítima. Por que isso acontece comigo? Eu não mereço essa dor. Tudo está contra mim. Mas isso não muda nada. A verdadeira mudança vem quando você se pergunta o que essa dor está tentando me ensinar. Às vezes, ela ensina a soltar. Outras vezes, a colocar limites. Às vezes, a voltar para si mesmo. E em outras, apenas mostra que você pode suportar mais do que imaginava. A dor não chega para destruí-lo, mas para reconstruí-lo.
Se você entende isso, deixa de temê-la, deixa de resisti-la, aprende a observá-la, a senti-la e a trabalhar consigo mesmo a partir dela. Porque cada cicatriz é uma lição, cada lágrima, uma purificação, cada queda, uma oportunidade de levantar-se mais forte. O estoicismo não nega a dor, mas a coloca em perspectiva. Marco Aurélio escreveu que devemos lembrar que a dor é suportável e que o que é suportável não deve ser temido. A dor faz parte da experiência humana. Não podemos evitá-la, mas podemos decidir o que faremos com ela. E isso faz toda a diferença. Existe algo libertador em aceitar a dor como parte do caminho. Isso tira o peso da obrigação de estar bem o tempo todo. Permite que você seja humano. Permite aprender, crescer, errar e recomeçar. Porque enquanto há dor, há vida, e enquanto há vida, há esperança, mesmo na escuridão. Não pense que dor é sinal de fraqueza. Muitas vezes é sinal de que você está avançando, saindo do confortável, quebrando padrões antigos. Claro que isso dói, mas também transforma. Por isso, em vez de perguntar como evitar a dor, pergunte como enfrentá-la com dignidade, coragem e sabedoria. Cada vez que supera uma dor, você não apenas cicatriza, mas também se conhece melhor. Descobre partes de si que estavam adormecidas. Desenvolve empatia, paciência, compreensão. Torna-se mais real, mais profundo, mais forte. E essa força não vem da ausência de dor, mas de tê-la atravessado e ainda permanecer de pé. Hoje eu te convido a ver a dor com outros olhos, não como castigo, mas como mensagem, não como obstáculo, mas como portal. Porque atrás de cada dor existe uma versão mais completa de você esperando para ser revelada, mais forte, mais consciente, mais viva. E enquanto houver dor, há vida, e enquanto houver vida, há possibilidade. Então, quando sentir aquela dor profunda que parece te quebrar, não a veja como o fim. Veja como sinal de que ainda existe algo a transformar. Porque se ainda dói, é porque ainda há algo a ser curado. E isso mesmo que não pareça, é também uma bênção. Porque te lembra que você está aqui, que continua crescendo e que ainda não terminou de criar a melhor versão de si mesmo. Número 4. O fracasso é simplesmente o primeiro passo para uma tentativa mais inteligente. O fracasso não é o inimigo, é o mestre. E quanto antes você entender isso, mais rápido deixará de temê-lo. Porque fracassar não significa que você falhou como pessoa, significa que você tentou algo, que teve a coragem de agir e que agora tem uma oportunidade única de aprender aquilo que só se revela quando algo não sai como esperado. Cada vez que você cai, não está retrocedendo, está ajustando seu foco, descobrindo uma maneira de fazer melhor. Todos os grandes feitos da história foram construídos sobre uma montanha de fracassos. Nenhuma pessoa sábia chegou longe sem tropeçar antes. O que as diferencia não é que nunca falharam, mas que decidiram seguir adiante. Decidiram ver em cada erro uma ferramenta, não uma sentença. E você também pode fazer isso. Pode olhar para o seu passado e se perguntar: o que isso me ensinou? Que padrões devo corrigir? Como posso enfrentar a mesma situação agora com mais clareza? O fracasso é a forma como a vida diz: por aqui não é, mas se você ajustar, pode dar certo. É um sistema de feedback, não uma condenação. E sem esse sistema não há crescimento. O problema é que aprendemos a nos envergonhar dos nossos fracassos, a escondê-los, a nos sentir menores por causa deles. Mas isso é um erro. Deveríamos honrá-los, porque é aí que se molda a resiliência, onde se prova o caráter, onde de fato se forja a sabedoria. Muitos desistem quando fracassam. Abandonam seus sonhos, baixam seus padrões, se convencem de que não era para eles.
Mas isso não é realismo, é medo disfarçado. E o medo não se vence fugindo, mas compreendendo que cada erro traz uma semente de melhora, que cada queda revela o que ainda precisa ser fortalecido, que cada vez que você falha, tem mais informações para triunfar na próxima vez. O estoicismo nos lembra que não controlamos os resultados, mas sim como os interpretamos. Epicteto dizia que as coisas em si não nos ferem, mas sim a nossa opinião sobre elas. Se você decide que um fracasso o define, está entregando seu poder. Mas se decide que esse fracasso é apenas mais uma página no livro da sua evolução, então recupera o controle. Então usa essa experiência a seu favor. Não se trata de glorificar o fracasso, mas de compreender seu propósito. Se algo não funcionou, é porque você precisava ver algo que antes não enxergava, porque precisava se preparar melhor, porque precisava amadurecer. E isso está tudo bem. Na verdade, é necessário, porque o sucesso sem falhas é frágil, enquanto o sucesso construído sobre aprendizados é inquebrantável. Você caiu. Perfeito. Levante-se, reveja o que aconteceu, ajuste sua estratégia, melhore suas decisões, fortaleça sua mente. Mas não permaneça no chão se lamentando, porque não importa quantas vezes tropece, o que importa é o que decide fazer depois. Cada queda é um convite para voltar com mais força, mais foco, mais sabedoria. Lembre-se disso, os erros não o tornam menos valioso, o tornam mais completo, mais humano, conectam você com a humildade, com a perseverança, com a compreensão profunda do que realmente é necessário para avançar. E se tiver a coragem de observá-los sem julgamento, encontrará neles as chaves para crescer mais rápido, mais sólido, mais consciente. O fracasso não significa que você está perdido, significa que você está no caminho. Porque só fracassa quem ousa, quem tenta, quem se expõe, e isso é admirável, isso é coragem. Então não se castigue por ter falhado. Parabenize-se por ter tentado e prometa a si mesmo que vai tentar de novo, mas agora em outro nível de entendimento. Você não é seus erros, você é o que faz com eles. E se decidir usá-los como degraus em vez de barreiras, então nada poderá detê-lo. Não importa se fracassou umas 5 ou 50 vezes, cada tentativa é um novo capítulo. Cada passo, mesmo que inseguro, o aproxima. E um dia você olhará para trás e entenderá que sem essas quedas nunca teria chegado tão longe. Então, da próxima vez que falhar, sorria com determinação, porque acabou de receber uma lição valiosa, porque acabou de se aproximar um pouco mais. Porque o fracasso, se usado com inteligência, sempre será o começo, nunca o fim. Número 5. Por mais que você lamente, o passado não pode ser modificado, e a preocupação não mudará o que está por vir. Não importa quanto você pense, quanto reviva, quanto se arrependa, o passado não vai mudar. O que você fez, o que disse, o que perdeu, o que não aproveitou, já passou. E continuar girando isso na sua mente não vai desfazer, não vai corrigir, não vai curar. Só vai mantê-lo preso em um ciclo de culpa, nostalgia ou frustração. E isso rouba o que você tem de mais valioso, o presente. Também não adianta se preocupar com o que ainda não aconteceu. Quantas vezes você viveu na sua cabeça cenários que nunca chegaram a acontecer? Quantas vezes o medo do que poderia vir o paralisou, distraiu, tirou o sono? A preocupação cria problemas que ainda não existem. Faz você sofrer por hipóteses, não por fatos. E o mais irônico é que, enquanto se preocupa com o futuro, você descuida do único momento que realmente importa, o agora. A mente humana é poderosa, mas também pode ser uma armadilha. E uma das mais comuns é essa, viver no tempo errado. Alguns ficam presos ao que já não podem mudar.
Outros vivem angustiados com o que ainda não chegou, mas poucos têm a coragem de se ancorar no presente. Porque sim, estar presente é um ato de coragem. É olhar a vida de frente sem fugir, nem para trás nem para frente. Quando você percebe que nem o remorso nem a preocupação resolvem nada, começa a se libertar. Começa a entender que a única coisa que pode fazer é agir hoje. Não pode apagar o erro, mas pode aprender com ele. Não pode garantir o futuro, mas pode se preparar com responsabilidade. E isso é tudo o que você precisa. Não perfeição, não certezas. Apenas presença. Apenas ação consciente, aqui e agora. O que passou o formou, mas não o define. O que virá o espera, mas não o controla. Só você decide o que fazer com este instante. Pode usá-lo para crescer, melhorar, corrigir, agradecer, ou pode desperdiçá-lo preso ao que já foi ou ao que talvez nunca será. A escolha é sempre sua. O estoicismo nos ensina a não desperdiçar energia com aquilo que está fora do nosso controle. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Ambos estão fora do seu poder. O único que você tem em suas mãos é sua atitude presente, seus pensamentos de agora, suas decisões de agora, seus atos de agora. Marco Aurélio escreveu: nunca deixe que o futuro o perturbe. Você o enfrentará, se for necessário, com a mesma razão que hoje o ajuda contra o presente. E isso é libertador, porque significa que você não precisa ter todas as respostas. Não precisa carregar o peso de toda a sua vida. Só precisa lidar com este momento. Só precisa tomar uma boa decisão hoje, outra amanhã e outra depois. É assim que se constrói uma vida de paz. Não na obsessão pelo que você não pode controlar, mas no compromisso com o que pode fazer. Cada vez que sua mente tentar arrastá-lo para o passado, lembre-se, isso já não existe, só resta aprender e seguir. E cada vez que o levar para o futuro com medo, lembre-se, você ainda não está lá, vai cruzar essa ponte quando chegar. Seu poder está aqui, em como pensa, em como fala, em como age, em como decide responder ao que o rodeia. O verdadeiro foco não é uma técnica, é uma filosofia. É decidir viver onde você realmente está no presente. E não é fácil, porque o mundo o empurra a correr, a lembrar, a temer. Mas quanto mais você pratica essa presença, mais forte se torna, mais sereno, mais lúcido, mais livre. Então hoje, faça um compromisso consigo. Solte o passado. Pare de sofrer pelo que já não pode tocar. Solte o futuro. Pare de viver no que ainda não existe. E concentre-se no que pode fazer agora. Ainda que seja pequeno, faça com toda a sua atenção. Porque a paz que você procura não está em outro tempo, está neste. E quanto mais você viver nele, mais autêntica será a sua vida e mais real a sua liberdade. Número 6. Não tente dominar ou possuir seus amigos e familiares. Existe uma armadilha sutil nas relações mais próximas, a necessidade de controlar, de querer que nossos amigos, nossos filhos, nosso parceiro ajam como acreditamos que deveriam agir. Fazemos isso com a melhor intenção, claro, porque amamos, porque queremos proteger, porque acreditamos saber o que é melhor para eles. Mas o que muitas vezes não percebemos é que, ao tentar guiar pela força, ao impor nossa visão, o que realmente estamos fazendo é afastá-los. Ninguém quer se sentir controlado, nem mesmo por amor. Querer o melhor para alguém não lhe dá o direito de decidir por essa pessoa. A liberdade é o solo onde florescem as relações saudáveis. Se alguém está ao seu lado, deve ser por escolha, não por pressão. Se escuta você, que seja por respeito, não por medo. E se ama você, que seja pelo que sente ao seu lado, não pelo que você exige.
porque assim que tenta moldar a vida do outro ao seu gosto, começa a destruir o vínculo que os une. Muitos pais acreditam que, por terem criado os filhos, têm o direito de decidir seu destino. Muitos casais confundem amor com posse, e muitas amizades se desgastam porque um precisa sempre ter razão. Mas quando se ama de verdade, você solta. Ama sem possuir, sem condicionar, sem dirigir, porque entende que cada pessoa está em seu próprio processo, em seu próprio ritmo, em seu próprio caminho. E o único papel que você pode assumir é o de acompanhar, não de controlar. Aprender a respeitar o espaço emocional e mental dos outros é uma das formas mais elevadas de maturidade. Não se trata de indiferença, trata-se de respeito. De confiar que o outro também sabe o que precisa, mesmo que suas decisões não sejam as que você tomaria. Porque, no fim, o que fortalece uma relação não é impor visão, mas estar presente com compreensão. O estoicismo nos lembra que o único controle real que temos é sobre nós mesmos. O externo, incluindo as decisões dos outros, está fora do nosso domínio. Epicteto dizia que devemos distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. E as ações, pensamentos e escolhas dos outros não dependem de você. Aceitar isso não é resignação, é sabedoria. É libertar os outros e, ao mesmo tempo, libertar a si mesmo. Quando você deixa de tentar mudar os outros, algo muda em você. Você se torna mais paciente, mais sereno, mais gentil. Já não fala para impor, mas para compreender. Já não ouve para responder, mas para se conectar. Já não dá conselhos sem que lhe sejam pedidos, porque entende que nem todos estão prontos para ouvir e que muitas vezes a maior sabedoria é simplesmente acompanhar em silêncio. Também aprende a soltar a necessidade de que tudo seja como você acredita que deve ser. Porque, ainda que sua intenção seja boa, sua perspectiva é apenas uma entre muitas. O mundo não gira em torno da sua visão, e está tudo bem, porque na diversidade de caminhos está a beleza do crescimento humano. Cada pessoa tem o direito de errar, de aprender, de se levantar e de tentar de novo, assim como você. Uma relação saudável não se constrói sobre controle, mas sobre confiança. Confiança de que o outro tem o que precisa para avançar. Confiança de que é possível amar sem manipular. Confiança de que você não precisa ter a última palavra para ser ouvido. E se você consegue estabelecer esse tipo de vínculo com alguém, terá descoberto uma das formas mais puras do amor. Apoie quando pedirem. Escute sem julgar. Celebre sem competir. Aconselhe apenas se houver abertura. E, acima de tudo, respeite. Respeite as decisões que você não entende. Respeite os silêncios. Respeite os processos. Porque, no fim, o único presente verdadeiro que você pode oferecer é a sua presença, livre de julgamentos, de imposições, de exigências. Quando você deixa de tentar possuir os outros, suas relações se tornam mais leves, mais puras, mais livres. E nesse espaço as pessoas crescem, se aproximam, sentem paz ao seu lado, porque sabem que você não está ali para dominá-las, mas para acompanhá-las. E esse, no fim das contas, é o tipo de relação que todos desejamos, uma onde possamos ser nós mesmos, sem medo, sem pressão, sem manipulação. Apenas sendo, apenas compartilhando, apenas crescendo, cada um ao seu modo, mas juntos. Essa é a liberdade no amor e também sua maior força. Número 7. A honestidade consigo mesmo é a base do crescimento. Você não pode mudar o que não reconhece. E não pode crescer se continua se enganando. A auto-honestidade é desconfortável. Sim. Dói olhar para dentro e aceitar que há coisas que você não está fazendo bem, que está se sabotando, que está adiando o importante ou justificando o injustificável. Mas esse desconforto é necessário.
é a porta para o verdadeiro crescimento. Porque só quando você deixa de se contar histórias pode começar a escrever uma nova. Ser honesto consigo mesmo não é se culpar, é se responsabilizar. Não se trata de se afundar na culpa, mas de iluminar as sombras, de parar de se esconder atrás de desculpas como é que eu sou assim, é que não tenho tempo, é que não posso mudar. A verdade é que você pode, mas não quer passar pelo desconforto de reconhecer o que precisa mudar. E é aí que você trava a sua evolução. Olhe para si com clareza, sem filtros. Pergunte se estou sendo coerente entre o que penso, o que digo e o que faço. Estou sendo fiel aos meus valores ou apenas atuando para agradar ou evitar conflitos? Estou tomando decisões a partir da minha verdade ou do medo? Essas perguntas podem doer, mas são as que libertam, porque a verdade nem sempre é bonita, mas sempre é poderosa. E uma vez que você a enxerga, não pode mais voltar atrás. Você não pode ser forte se recusa a ver sua fraqueza. Não pode ser sábio se não reconhece sua ignorância. Não pode ter paz se está em guerra consigo mesmo. A auto-honestidade exige coragem, exige que você se encare sem adornos, sem auto-engano, sem a máscara de vítima. E quando você faz isso, algo muda. Começa a tomar decisões diferentes, a viver com mais intenção, porque já não está apenas reagindo, está escolhendo a partir da sua verdade. O estoicismo ensina que devemos nos observar constantemente, como um guardião interior que vigia nossos pensamentos e ações. Sêneca dizia: a vida não examinada não vale a pena ser vivida, porque viver no automático sem se examinar, sem se questionar, é apenas existir. Não basta querer melhorar. É preciso ter a coragem de ver onde você está falhando. E essa coragem só nasce da honestidade consigo mesmo. Você já parou para ouvir como fala consigo? Já percebeu se justifica por tudo, se culpa os outros, se repete para si mesmo que não pode, que não vale, que não merece? Essa voz interna que você tolera todos os dias é a que está moldando sua vida. E só quando a confronta pode mudá-la. Você não precisa que os outros lhe digam que deve melhorar. Você já sabe. Só precisa parar de ignorar. A auto-honestidade não é um ato de um único dia, é um hábito diário. É se olhar todas as noites no espelho e se perguntar com coragem: hoje vivi como a pessoa que quero ser? Às vezes a resposta será não. E está tudo bem, porque cada não honesto é uma oportunidade de transformá-lo em um sim amanhã. O que não está bem é se enganar dizendo que tudo está certo quando sabe que não está. Você não pode avançar se o ponto de partida é falso. Não pode curar se nem reconhece a ferida. O crescimento começa quando você para de maquiar a verdade. Quando admite que está sendo preguiçoso, que está fugindo, que está escolhendo o caminho fácil. E isso não o torna menor, o torna humano. Mas também lhe dá a oportunidade de agir diferente. Comece a escrever sua vida a partir do real, não do idealizado, não do que os outros esperam, mas daquilo que você sabe profundamente que precisa fazer. E se hoje você não está onde gostaria, que seja porque está construindo a partir da verdade, porque está disposto a enfrentar suas falhas, suas contradições, seus auto-enganos. Porque só assim se constrói algo que realmente vale a pena. E sim, ser honesto consigo dói, mas também cura. Porque a cada verdade que você aceita, torna-se mais livre, mais autêntico, mais forte. Então não fuja do que vê quando se olha em silêncio. Agradeça esse olhar cru, porque só quando se aceita de verdade pode se transformar. E essa transformação é a que mudará não apenas sua vida, mas também a forma como você vive no mundo. Número 8. O seu eu do futuro vai agradecer pelo que você está fazendo agora. Ninguém vai aplaudir quando você disser que está cansado, mas mesmo assim decide se levantar para trabalhar em si.
Ninguém vai parabenizar quando você recusar sair para festas e escolher ler, estudar ou cuidar do corpo. Ninguém vai celebrar quando você colocar limites, quando se afastar do que te machuca, quando começar a construir uma vida mais coerente com seus valores, porque o verdadeiro crescimento não tem público. Mas um dia, em silêncio, você mesmo vai agradecer. E isso vai valer mais do que 1000 aplausos. A versão de você que vai despertar daqui a 5 anos vai olhar e dizer: obrigado por não ter desistido. Obrigado por fazer o que era difícil. Obrigado por dizer não quando era mais fácil dizer sim. Obrigado por cuidar do corpo, da mente, das decisões. Obrigado por não buscar validação a cada passo, por confiar em mim quando ninguém mais confiava. Porque tudo o que você está construindo hoje, mesmo que pareça invisível, será a base do seu bem-estar futuro. Muitas vezes adiamos o que sabemos que precisamos fazer porque esperamos aprovação, porque ninguém nos observa, porque ninguém nos incentiva, porque ninguém nos reconhece. Mas isso só prova que ainda não entendemos para quem realmente fazemos isso. Não é para o Instagram, não é para impressionar os amigos, não é para provar nada a ninguém. É para você, para o seu eu de amanhã, aquele que vai despertar mais forte, mais sábio, mais livre, porque hoje você decidiu ser disciplinado, responsável e corajoso. Faça por essa versão sua que ainda não conhece. Aquela que não vai implorar amor porque saberá que é suficiente. Aquela que não dependerá da opinião dos outros, porque construiu seu próprio critério. Aquela que vai olhar no espelho e, em vez de arrependimento, vai sorrir em paz. Esse é o verdadeiro presente do esforço, não o reconhecimento externo, mas a tranquilidade interna, a serenidade de saber que fez o que era certo, mesmo que ninguém visse. E isso não significa ser perfeito. Significa fazer todos os dias o que pode com o que tem, comprometer-se consigo mesmo, entender que o caminho é seu. Se você espera que os outros o reconheçam, provavelmente vai se frustrar. Mas se entende que você mesmo é sua maior recompensa, vai encontrar uma motivação que não se apaga com críticas nem se infla com elogios. É uma motivação sólida, real, que não precisa de testemunhas. O estoicismo nos ensina a viver de acordo com a virtude, não com a fama. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de se vingar de um inimigo é não se parecer com ele. E isso também vale para o ego. A melhor forma de vencer a necessidade de validação é parar de agir por ela, fazer o que deve ser feito porque é o correto, não porque alguém vai reconhecer. Isso é verdadeira força interior. Pergunte-se hoje: que decisão posso tomar agora que vai me encher de orgulho daqui a 5 anos? Que sacrifício momentâneo vai me dar liberdade amanhã? Porque amadurecer é isso, escolher o benefício de longo prazo em vez da gratificação imediata. Não porque seja fácil, mas porque você sabe que vale a pena. E quando vive assim, sua vida se transforma em uma obra-prima, não em um show para os outros. Haverá dias em que você vai duvidar, vai sentir que o esforço não vale, vai querer desistir porque nada muda de imediato. Mas aguente firme, porque mesmo que hoje você não veja os frutos, já está plantando as sementes. E quando elas começarem a brotar, você vai entender que todo esse silêncio, todo esse trabalho invisível, todo esse compromisso consigo mesmo foi o maior investimento da sua vida. Você não precisa ser aplaudido hoje, precisa ser grato amanhã. E essa gratidão não virá dos outros, mas de você mesmo, do seu eu futuro que vai perceber que, graças à sua disciplina de hoje, agora vive com mais paz, mais força e mais sentido. Então não pare, não se distraia, não se venda barato por um pouco de atenção. Faça por você. Por esse você que um dia vai respirar fundo e vai dizer valeu a pena. E nesse instante você vai entender que nunca precisou de reconhecimento, só precisava de compromisso. E você teve.
E isso mudou tudo. Número 9. Se você não está satisfeito com a sua situação, faça algo a respeito. Você não está preso a um único lugar. Se não gosta de como está vivendo, mova-se. Se algo não lhe faz bem, afaste-se. Se sabe que merece mais, faça algo diferente. Você não está enraizado no chão. Você não é uma árvore. Você está vivo, é livre, e a cada dia tem uma oportunidade de recomeçar. Mas para isso, precisa de uma coisa: decisão. E a decisão começa quando você para de reclamar e começa a agir. Há pessoas que passam anos presas em situações que detestam, um trabalho que as consome, um relacionamento que as apaga, uma rotina que as sufoca, e mesmo assim não se movem. Enchem-se de desculpas. É que não posso, é que não é tão fácil, é que já é muito tarde. Mas a verdade é outra. Não é falta de possibilidade, é falta de vontade. Porque mudar assusta, porque se mover exige responsabilidade, porque assumir o controle significa que você já não pode culpar ninguém. Mas se espera que o mundo mude para que se sinta melhor, vai esperar a vida inteira. A mudança não começa fora, começa dentro, em uma decisão silenciosa que diz: isto eu não aceito mais. E você não precisa ter tudo resolvido para começar. Só precisa dar o primeiro passo, ainda que pequeno, mesmo sem ter total clareza. Porque se mover, mesmo que um pouco, já o tira do lugar em que estava estagnado. Não se trata de dar um salto gigante. Trata-se de ter a coragem de se mover 1 centímetro a cada dia, de questionar o que você dá como certo, de se perguntar: o que estou fazendo me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? E se a resposta não agradar, então é hora de mudar. Mudar hábitos, mudar ambientes, mudar pensamentos, mudar decisões. Porque ninguém vai fazer isso por você. O estoicismo ensina que não controlamos tudo o que nos acontece, mas controlamos como respondemos. E essa resposta define o seu destino. Epicteto dizia claramente: não são as coisas que nos ferem, mas a maneira como as interpretamos e reagimos a elas. Então, se algo não lhe agrada, você não precisa aceitá-lo como inevitável. Precisa enfrentá-lo, redesenhá-lo, agir a partir do seu poder, não da sua resignação. Viver no automático é fácil. Difícil é parar e se perguntar se esse caminho faz sentido para você. Fácil é seguir pelo conhecido. Difícil é arriscar-se pelo que realmente deseja. Mas é aí que mora o crescimento, no desconforto, no incerto, nesse lugar em que, mesmo sem garantias de sucesso, você tem certeza de que permanecer igual é morrer em vida. Quando você percebe que tem o controle, tudo muda. Já não precisa que os outros aprovem sua mudança. Já não espera que as circunstâncias melhorem sozinhas. Você toma decisões, assume riscos, age, e a cada vez que escolhe se mover, fortalece sua identidade, porque prova a si mesmo que não é vítima da vida, mas criador dela. Ninguém chega onde sonha ficando parado no mesmo lugar. Ninguém alcança uma vida plena agarrado ao que o apaga. E se hoje você sente desconforto, desmotivação, frustração, talvez isso não seja sinal de fracasso, mas sinal de que precisa se mover, de que é hora de mudar. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa começar a se fazer as perguntas certas. O que eu quero de verdade? O que está me segurando? O que posso mudar hoje, ainda que seja mínimo? E a partir daí, comece, porque cada pequena mudança, mantida no tempo, tem um poder gigantesco. Não subestime o valor de uma única decisão firme. Então, se não gosta da sua vida, não espere mais. Não procure desculpas. Não culpe o passado, o ambiente, ninguém. Você não é uma árvore. Não está preso ao chão. Você é um ser livre, com a capacidade de pensar, decidir e agir. E no momento em que assume essa verdade, tudo se transforma. Porque entende que o futuro não está escrito,
É você quem o escreve, com cada passo que decide dar hoje. Número 10. Se isso te gera ansiedade, é sinal de que você está saindo da sua zona de conforto. Se sente nervosismo, se a voz treme, se hesita antes de dar o passo, é porque está exatamente onde deveria estar. Você está diante de um momento que pode mudar a sua vida. E claro que assusta, porque tudo que vale a pena parece desconfortável no início. O medo não é um sinal para parar, é um sinal de que você está deixando o conhecido. E é aí que o crescimento começa. Fizeram-nos acreditar que o medo é algo ruim, que se algo nos deixa nervosos talvez não seja a hora, talvez não estejamos prontos. Mas isso é falso. O medo, na verdade, significa que você está prestes a fazer algo importante, algo que pode quebrar padrões, desafiar a sua identidade atual, incomodar o seu ego. É por isso que você treme, que se bloqueia, porque está deixando a zona segura. E isso não é fraqueza, é evolução. Há pessoas que passam a vida evitando esse tremor no peito, esse nó na garganta, esse suor nas mãos. E ao evitá-lo, também evitam o próprio potencial. Ficam em relacionamentos cômodos, em trabalhos que já dominam, em rotinas que não exigem nada novo. Mas o que não entendem é que essa calma aparente que buscam lá fora rouba o fogo que poderiam acender dentro. Porque crescer não é relaxante. Crescer queima, molda, sacode. Se está com medo, se está se questionando, se pensa, e se eu errar, é um bom sinal. Significa que você se importa, significa que está prestes a atravessar uma barreira mental. E tudo o que esse momento pede é que você não fuja, que permaneça aqui em frente. Porque do outro lado não está apenas uma meta, mas uma versão sua que ainda não conhece, mais forte, mais corajosa, mais autêntica. O estoicismo nos lembra que o que tememos geralmente é uma ilusão. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos assustam, mas nossas opiniões sobre eles. Esse medo que você sente não vem do evento em si, mas do significado que lhe atribui. E se falhar? E se o julgarem? E se perder? Mas também pode perguntar, e se aprender? E se superar? E se descobrir que é mais capaz do que imaginava? Corajoso não é quem não sente medo, mas quem decide avançar mesmo com ele. Cada vez que sentir nervosismo antes de algo novo, lembre-se, isso faz parte do processo. Você não está quebrado, não está fraco, está crescendo. Está fazendo o que muitos não têm coragem de fazer. E cada passo, a partir desse desconforto, vai expandi-lo, vai levá-lo a territórios que antes só existiam na imaginação. Não se esconda atrás da perfeição. Não espere estar 100% pronto, porque se esperar, nunca vai começar. Comece com medo, com dúvidas, com nervosismo, mas comece. A prática lhe dará firmeza, a experiência lhe dará confiança, mas nada disso acontece sem antes atravessar a linha da comodidade. Aquela apresentação, aquela conversa difícil, aquele salto de fé, aquele novo hábito, se lhe dá nervosismo, provavelmente é o certo. É a sua alma lhe dizendo que ali há algo valioso, algo que não se conquista do sofá, do silêncio ou da passividade, mas da ação, do compromisso, da coragem de sentir medo e agir mesmo assim. Quer crescer? Então aceite que haverá desconforto, que haverá momentos em que vai sentir que não pode, e é aí que precisa escolher: paro ou me transformo. Porque ninguém que alcançou algo grande o fez sem atravessar o túnel do medo. Ninguém que superou seus limites o fez na certeza. Foi na dúvida que encontraram sua força. Então, da próxima vez que ficar nervoso, sorria. É o seu corpo se preparando, é a sua mente avisando que está cruzando um limite. Não recue. Dê o passo. Confie que o tremor vai passar. E do outro lado, não estará apenas o resultado que deseja, mas o você que ainda não sabia que existia. E esse, acredite,
é o maior de todos os triunfos. Número 11. A felicidade não se encontra voltando ao lugar onde você a perdeu. Pare de procurar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu. Não insista no que já mostrou não ser para você. Não tente reviver o que o quebrou, nem recuperar algo que, quando tinha, já lhe tirava a paz. Às vezes não se trata de lutar mais, mas de ter a coragem de soltar. Porque voltar sempre ao mesmo ponto, esperando um resultado diferente, não é perseverança, é auto-engano. Quantas vezes você já voltou àquela relação que o drenava, àquela rotina que o apagava, àqueles hábitos que o afastavam de si mesmo? Porque havia uma parte de você que acreditava que, desta vez, seria diferente. Que se mudasse algo, se esforçasse mais, se desse um pouco mais de si, então o que antes doeu agora curaria. Mas a realidade é que há lugares, pessoas e decisões que já cumpriram seu ciclo. E não reconhecer isso apenas prolonga o sofrimento. Você não pode curar no mesmo ambiente que o adoeceu. Não pode encontrar paz em um lugar onde sempre esteve em guerra consigo mesmo. Não pode encontrar alegria nos braços de quem só soube lhe dar confusão. Às vezes, o mais saudável não é insistir, mas se retirar. Não é resistir, é se libertar. Não é ficar esperando, é avançar sem olhar para trás. A felicidade não é um lugar para onde você retorna, é um caminho novo que escolhe traçar, mesmo que dê medo. É construir algo diferente com o que aprendeu, não continuar tentando com o que já lhe machucou. Não se trata de negar o que viveu, mas de entender que repetir o mesmo ciclo não o levará a um destino diferente. Que buscar vida onde tudo já morreu é uma forma lenta de desaparecer por dentro. O estoicismo nos ensina a não nos apegar ao que não está sob nosso controle. E muitas vezes o que mais custa soltar não é a outra pessoa, mas a ilusão que criamos ao redor do que foi. Marco Aurélio dizia que você deve amar o que acontece, não o que desejaria que tivesse acontecido. Aceitar o que passou como parte da sua história, e não como seu destino, é um ato de maturidade emocional. Porque só aceitando o passado é possível construir um futuro diferente. Olhe com honestidade para onde perdeu sua paz, sua alegria, seu foco, e não volte lá. Não coloque sua esperança no que já falhou uma e outra vez. Mude o cenário, mude a mentalidade, mude a direção. Porque se continuar no mesmo caminho, terminará no mesmo lugar. E você já sabe como é esse lugar. Já sabe que não lhe dá o que precisa. Busque novos ambientes, novas formas de pensar, novos hábitos. Cerque-se do que o eleva, não do que o drena. Escute mais a sua intuição, o seu corpo, o seu silêncio. E confie que o bem-estar que procura não está no que já conhece, mas no que ainda vai descobrir. Não é fácil romper ciclos. Não é confortável tomar um novo rumo. Mas é aí que começa a verdadeira transformação. Você não está preso ao que escolheu antes. Pode mudar. Pode dizer, isto já não me serve. Pode fechar essa porta com dignidade e começar outra etapa com consciência. Não por orgulho, mas por amor próprio. Não por rancor, mas por clareza. Porque você merece uma vida em que sua paz não seja comprometida. Em que sua felicidade não dependa de reviver feridas. Lembre-se disso toda vez que sentir a tentação de voltar ao conhecido. Se teve que mendigar amor, respeito ou tranquilidade, esse não é o seu lugar. Se perdeu sua essência para se encaixar, esse não é o seu caminho. E se sente que cada passo para trás o faz menor, então o verdadeiro avanço é para frente. Mesmo que ainda não saiba para onde vai, é melhor avançar na incerteza do que permanecer com certeza no que já lhe feriu. Hoje é um bom dia para tomar uma decisão diferente, para parar de buscar fora o que só encontrará dentro.
para deixar de idealizar o passado e começar a criar um presente mais coerente consigo. Porque só quando você para de procurar a felicidade onde a perdeu é que começa a nascer a possibilidade real de encontrá-la. E desta vez de uma forma que não dói. Número 12. A ira, se não for controlada, pode causar muito mais dano do que você imagina. Tenha cuidado com a ira, não porque seja má em si mesma, mas porque se você não a domina, ela vai dominar você. A ira não o torna forte, o torna escravo dos seus impulsos. Onirut, tenado bintazido, faz você dizer o que não queria, quebrar o que mais ama, destruir em segundos o que levou anos para construir. É um fogo interno que, se não for contido, termina queimando tudo e quase sempre começa destruindo você por dentro. Há pessoas que acreditam que explodir é liberar, que gritar é demonstrar poder, que reagir com fúria é uma forma de se impor. Mas o que estão mostrando é apenas falta de controle. A ira descontrolada não resolve conflitos, os piora, não dá respeito, tira, não libera tensão, multiplica. Porque depois da explosão chega o arrependimento, as palavras que não podem ser retiradas, os olhares que não podem ser apagados, as feridas que não se curam com um simples me desculpe. Controlar a ira não é reprimi-la, é aprender a administrá-la, é saber reconhecer quando algo incomoda sem deixar que isso o arraste. É tomar distância emocional, dar alguns segundos para respirar antes de reagir. Porque cada vez que escolhe não responder com fúria, você está vencendo. Está demonstrando que quem decide é você, não suas emoções. E isso é fortaleza, é maturidade, é poder real. Da próxima vez que sentir o sangue ferver, não haja imediatamente. Pare, respire, olhe a situação de fora. Pergunte a si mesmo, isto merece destruir a minha paz? Vale a pena perder o controle por isso? E se a resposta for não, escolha responder com calma. Não por fraqueza, mas por inteligência. Porque quando você se mantém sereno, mantém o controle. E quem mantém o controle tem o poder. O estoicismo ensina que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como respondemos. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se parecer com aqueles que nos fazem mal. Não permita que a raiva de outra pessoa o transforme em alguém que você não deseja ser. Não permita que uma situação externa dite o seu comportamento interno. Você não é obrigado a reagir com ira só porque algo o frustrou. Pode observar, compreender e decidir com clareza. Isso é autocontrole. Não se trata de ignorar o que incomoda, mas de responder de forma consciente. A ira pode ser uma sinalização útil, mas apenas se você souber interpretá-la. Ela está lhe dizendo que algo não está certo, que houve um limite ultrapassado, uma injustiça percebida, uma necessidade não atendida. Mas se você só reage com gritos, perde a oportunidade de entender. E sem compreensão, não há solução, apenas repetição do mesmo ciclo destrutivo. Pratique a pausa. Aprenda a respirar quando sentir que tudo está saindo do controle. A respiração é uma âncora. Volte para si mesmo. Não responda de cabeça quente. Escreva o que sente. Caminhe alguns minutos. Medite. Use qualquer ferramenta que o ajude a voltar ao centro antes de abrir a boca. Porque uma palavra dita com ira pode ferir mais do que 1000 golpes. E você sabe disso. Reflita sobre o que está por trás da sua ira. Muitas vezes não é o momento presente que a dispara, mas feridas antigas não resolvidas, frustrações acumuladas, sentimentos de inferioridade, expectativas não correspondidas. Quando você se conhece e entende, e quando entende, pode escolher melhor. Não deixe que sua história emocional o comande. Tome-a pela mão, encare-a de frente e comece a transformá-la. A calma não significa indiferença, significa poder,
Significa que você sabe quem é, o que quer e o que não está disposto a sacrificar por um momento de descontrole. Significa que você está construindo uma vida em que a paz interior não depende do que acontece fora. E isso, em um mundo cheio de reações impulsivas, é uma vantagem enorme. A ira mal administrada pode destruir suas relações, sua saúde, sua reputação, mas a ira bem compreendida pode se transformar em energia de mudança. Por isso, da próxima vez que sentir que está prestes a explodir, lembre-se: não há vitória maior do que escolher sua resposta. Não há liberdade maior do que dominar suas emoções. E não há sabedoria maior do que entender que a verdadeira força não está na explosão, está na contenção. Número 13. Comporte-se como se o fracasso não fosse uma opção. Haja como se fosse impossível falhar. Como se cada passo que você dá já tivesse sentido. Como se tudo o que está fazendo já estivesse alinhado com o resultado que deseja. Porque quando você se move a partir da certeza, em vez da dúvida, tudo muda. Não se trata de ignorar os riscos. Trata-se de confiar em si mesmo acima deles, de acreditar tanto na sua visão que nem o medo, nem a incerteza conseguem detê-lo. A maioria falha não porque não pode, mas porque nem sequer tenta de verdade, porque entra na batalha com a mente já rendida, com o coração pela metade, com a dúvida como companheira constante. E essa dúvida aparece, infiltra-se em suas ações, em suas palavras, em sua energia. Mas quando você decide agir com total determinação, como se o sucesso fosse inevitável, algo diferente se ativa dentro de você. Suas decisões ficam mais firmes, sua voz mais clara, seus passos mais seguros. Não se trata de arrogância, mas de encarnar a convicção, de parar de pedir permissão para avançar, de parar de justificar seus sonhos. Porque se você não confia em si mesmo, por que os outros deveriam confiar? Se você não se compromete com sua visão como se fosse real, como se fosse possível, então estará alimentando a possibilidade de desistir no primeiro tropeço. E se der certo, e se este for o momento em que tudo muda, e se agir com fé total for justamente o que faltava para que as portas se abrissem. Não estou pedindo que ignore a lógica, estou convidando você a usar a confiança como impulso. Porque sim, existem obstáculos, mas você também é mais capaz do que imagina. Só que às vezes esquece quem é quando deixa o medo falar mais alto que o seu propósito. Cada vez que duvidar, imagine que não pode falhar. Que cada tentativa já é uma vitória em si mesma. Que cada passo, ainda que imperfeito, o aproxima mais do que busca. Agir a partir dessa mentalidade conecta você com o presente, torna-o mais corajoso, empurra-o para fora do ciclo da paralisia. Porque a ação, quando feita com segurança, se torna poderosa, e essa energia se sente, os outros percebem, o mundo responde. O estoicismo nos ensina a agir com virtude e determinação, sem obsessão pelo resultado. Sêneca dizia: não nos atrevemos a muitas coisas porque são difíceis, mas são difíceis porque não nos atrevemos a fazê-las. Percebe? O que parece impossível muitas vezes só é porque nunca foi tentado com compromisso total, com a mente clara, com confiança real. E isso não significa que você nunca vá falhar. Significa que você age como se esse não fosse o seu foco. Porque mesmo que algo não saia como esperava, sua atitude já o terá transformado. Você não será mais o mesmo que começou. Será alguém que avançou, que aprendeu, que fortaleceu seu caráter. E esse tipo de pessoa, cedo ou tarde, vence. Você não precisa de todas as respostas antes de começar. Precisa começar com a fé de que poderá resolvê-las ao longo do caminho. Que os erros não são sinais de que deve parar, mas lições para ajustar. Que o fracasso não o define. O que o define é a perseverança. Então, haja como se já tivesse a coragem.
como se a meta já fosse sua e o único passo que falta é caminhar até ela. Levante-se com decisão, fale com convicção, escolha a partir da segurança, não da dúvida. E quando sentir medo, lembre-se: se fracasso, aprendo. Se aprendo, cresço. E se cresço, venço. Então, qual é o verdadeiro fracasso? Caminhe hoje como se tudo estivesse alinhado a seu favor. E se ainda não estiver, que a sua atitude seja o que incline a balança. Porque quando você age com essa energia imparável, com essa mente focada, com esse coração comprometido, até mesmo o que parecia impossível começa a se tornar realidade. Haja como se fosse impossível falhar, e talvez, só talvez, descubra que era impossível não vencer. Número 14. Não compartilhe cada pensamento com os outros. Não diga tudo para os outros. Não porque deva desconfiar de todo mundo, mas porque nem todos precisam saber tudo sobre você. Nem tudo o que você pensa, sente ou sonha deve ser compartilhado. Há coisas que devem permanecer apenas com você, porque a discrição não é frieza, é sabedoria. É entender que a energia que você gasta explicando sua vida pode ser a mesma que usaria para construí-la em silêncio. Vivemos em um tempo em que parece que, se você não compartilha, não existe, se não publica, não aconteceu. Mas quanto mais você fala sobre o que faz ou planeja fazer, mais se expõe a opiniões, dúvidas, críticas ou até más intenções. Nem todos que o escutam lhe desejam bem. Alguns fingem interesse, mas esperam sua queda. Outros não invejam o que você tem, invejam a coragem que você tem de perseguir o que deseja. Não se trata de viver em paranoia, mas de escolher bem. Escolha com quem fala, escolha o que compartilha. Há pessoas que não fizeram nada da própria vida, mas sempre têm uma opinião sobre o que você faz com a sua. E se deixar que essas vozes entrem cedo demais, podem plantar dúvidas onde antes havia clareza. Às vezes não é o fracasso que o detém, mas ter contado antes da hora para quem não deveria ouvir. A prudência é uma virtude silenciosa, mas poderosa. Saber calar na hora certa é mais sábio do que falar com brilho. Você não precisa explicar seus planos, apenas executá-los. Não precisa justificar suas decisões, apenas sustentá-las. As pessoas respeitam mais os resultados do que as promessas. E quando você fala menos, age mais. Quando fala demais, dilui sua energia, seu foco, sua intenção. O estoicismo nos ensina a cultivar a interioridade, a não depender da aprovação externa. Epicteto dizia: mantenha-se em silêncio a maior parte do tempo, ou fale apenas quando necessário e com poucas palavras. Porque falar sem propósito não é apenas ruído, é uma forma de dispersão. A palavra é poderosa, e todo poder deve ser usado com responsabilidade. Proteja-se do julgamento precipitado. Proteja seus sonhos do barulho alheio. Nem todos têm maturidade para compreender o que você está construindo, e você não precisa convencer ninguém. O verdadeiro caminho se percorre em silêncio, com os olhos na meta, não nos aplausos. Porque os mesmos que hoje aplaudem podem ser os que amanhã zombem, se você não corresponder às expectativas deles. E se viver pelo que dizem, vai morrer pelo que digam. Também não confunda proximidade com confiança. Não é porque alguém está perto que tem direito à sua verdade mais profunda. Não é porque compartilha a mesa que deve compartilhar sua visão. A confiança se conquista com o tempo, com fatos, com respeito mútuo, e até lá guarde o seu caminho para si. As decisões importantes amadurecem melhor no silêncio. Há poder no mistério, no saber que você está fazendo algo grande mesmo que ninguém saiba. No trabalhar enquanto outros falam, no construir enquanto outros opinam. E quando chegar o momento, seus resultados falarão por você, e não haverá discussão possível.
porque o fruto é a melhor prova da árvore. Fale menos, faça mais. Ouça mais, exponha menos. Lembre-se, você não precisa expor seus planos para validá-los. Se tem clareza, isso já é suficiente. Se sabe o que está fazendo, não precisa explicar. E se errar, não terá de justificar para quem nunca deveria ter opinado em primeiro lugar. A privacidade não é isolamento, é proteção. É entender que há coisas que precisam de tempo, de maturação, de silêncio. E quando compartilhar, que seja porque já estão prontas para se sustentar, não porque busca aprovação. Porque ninguém além de você viverá as consequências de suas decisões. Então cuide das suas palavras, cuide da sua energia, cuide do seu caminho. Deixe que as pessoas pensem o que quiserem. Enquanto isso, você se concentra, trabalha, cresce, cria. E quando chegar o momento, que não sejam suas palavras que fale a sua transformação. Porque o silêncio, bem usado, nunca é vazio. É um espaço sagrado onde nascem as verdadeiras revoluções. Número 15. O perdão em silêncio e a separação também são uma forma de cura pessoal. Perdoar em silêncio e não voltar a falar com alguém também é uma forma de amor, mas não para eles, e sim para você. Porque nem todo perdão vem acompanhado de reconciliação. Às vezes, perdoar é simplesmente fechar a ferida para que ela pare de sangrar, não para que a outra pessoa volte a entrar. Perdoar em silêncio é entender que você não precisa dramatizar, não precisa confrontar, não precisa que o outro entenda, aceite ou peça desculpas. Você faz isso por si, não por eles. Há feridas que não precisam de mais palavras, apenas de distância. Nem todas as pessoas que o machucaram merecem continuar perto. E não porque você guarde rancor, mas porque aprendeu a se respeitar, porque entendeu que há limites que, uma vez ultrapassados, não se apagam com um me desculpe. E isso não significa ser duro ou vingativo, significa cuidar de si mesmo. Porque existem formas de dano que se repetem. E às vezes, o ciclo só se rompe quando você escolhe se afastar em paz. Perdoar em silêncio é deixar de carregar, é não arrastar o peso do que lhe fizeram, do que não disseram, do que não corrigiram. É soltar o ressentimento que amarga por dentro. É dizer a si mesmo, isto já não tem poder sobre mim. E a partir daí, começar a caminhar mais leve, mais livre, mais limpo por dentro. Perdoar não apaga o passado, mas permite que você deixe de viver nele. Muitas pessoas acreditam que perdoar significa reabrir a porta, sorrir como se nada tivesse acontecido, voltar a confiar. Mas não. Às vezes, a forma mais honesta de perdão é a despedida silenciosa. É o ato de curar sem voltar, de fechar a história sem escrever um novo capítulo. Porque há vínculos que só se salvam com distância e há respeitos que só se recuperam quando você decide não estar mais. O estoicismo nos ensina que nossas emoções não devem nos controlar e que parte da nossa liberdade está em como respondemos ao que nos acontece. Marco Aurélio dizia que a melhor maneira de se defender é não se parecer com quem nos ofendeu. E isso também se aplica ao perdão. Você não precisa se vingar, não precisa reagir. Pode simplesmente deixar ir. Pode perdoar sem barulho, porque quem perdoa em silêncio já não está preso ao que aconteceu. Perdoar dessa forma exige força, porque é mais fácil permanecer na reclamação, na raiva, no papel de vítima. Mas quando você perdoa, renuncia a seguir repetindo a história na mente. Rompe o ciclo, se coloca no presente, e isso devolve o poder. Porque já não está esperando que o outro mude, que entenda, que faça justiça. Está assumindo o controle da sua paz. E isso é um ato de profunda responsabilidade emocional. Você não precisa anunciar o seu perdão. Não precisa encerrar com uma mensagem, uma ligação ou um encontro. Existem perdões que nascem em silêncio, na alma,
e só você sabe que aconteceram. São os mais puros, porque não buscam reconhecimento, reação nem recompensa. Apenas buscam curar. E uma vez que você perdoa assim, já não carrega o que lhe fizeram. O coração não dispara ao recordar. Você já não ensaia conversas na mente. Já não deseja que sofram o que você sofreu. Só deseja seguir. Só deseja paz. E essa paz, quando chega, é mais valiosa do que qualquer desculpa que nunca veio. Há pessoas que não merecem o seu ódio, mas também não merecem a sua presença. E está tudo bem. Você não é obrigado a manter todo mundo na sua vida. Alguns vieram para lhe ensinar limites. Outros, para mostrar o que você não quer repetir. Agradeça a lição, perdoe em silêncio e siga o seu caminho. O verdadeiro perdão nem sempre repara uma relação, mas sempre repara o coração. E quando você escolhe perdoar assim, sem barulho, sem retorno, sem expectativas, está escolhendo se curar. Está escolhendo para si mesmo que eles não souberam dar: respeito, paz, amor próprio. Perdoe, mas nem sempre para voltar. Às vezes apenas para soltar. E isso em si mesmo já é um ato de poder.